Bom dia, irmãos. Quem crê que Deus está entre nós, irmãos? Eu acho que se a reunião ela encerrasse por aqui, acho que a gente já sairia daqui edificados, amém? Eu tô assim completamente edificado por tudo que Deus já ministrou aqui hoje. Mas eu ainda acredito que Deus ainda queira colocar mais um tijolinho nessa edificação, algo que ele preparou para nós, né? Um tempinho atrás eu compartilhei uma palavra falando sobre a nossa relação com Deus de fé e amor. Não sei quantos estavam aqui, nós não gravamos, né? Mas eu ministrei sobre a nossa relação de fé e amor para com Deus. E hoje eu queria aprofundar um pouquinho mais a questão da fé, né? Deus tem falado algumas coisas ao meu coração. Não, essa foi a última. Antes dessa nós falamos sobre relação de amor e de fé. E eu queria continuar falando um pouquinho mais sobre a fé, né? A gente estava aqui na sexta-feira na nossa reunião de oração e Deus ali ele me lembrou de um texto. Eu reparti com os irmãos ali rapidamente aquilo que Deus colocou no meu coração e ontem o Gladson mandou uma mensagem, ele julgou importante, de repente a gente também repartir isso com a igreja, né? Confesso que ele me pegou de surpresa, mas Deus não, né? Deus já vinha trabalhando no meu coração, né? Eu já vinha escrevendo, tive que passar um tempinho ali para pôr a limpo, né? Passar ali as ideias da cabeça pro papel, mas eu creio que Deus ele tá nisso aqui. E eu creio que ele quer comunicar algo ao teu coração. Eu creio que você vai sair daqui com uma certeza no teu coração de algo que Deus está falando com você e daquilo que ele quer fazer também na tua vida. Amém? Primeiro, vamos para a definição do que é fé? Coloca aí, meninas, Hebreus 11:1. Vamos partir aqui do princípio. Amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. De novo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Quantos estão vendo esse celular aqui? Ele é preto? Quantos creem que ele é preto? O Marquinhos não pode responder, que o Marquinhos é daltônico, irmãos. Ele não vê cor. Consegue ver? Esse celular aqui é preto. Todos concordam? Todos creem? E esse aqui é vermelho, amém? E aí? Hã? Convicção e certeza das coisas que não se veem. Às vezes os nossos olhos eles ficam naquilo que a gente enxerga. Lembra de Tomé? Tomé foi engraçado, que Tomé ele não creu, né, na ressurreição. Só acredito vendo, aí Jesus aparece para ele, mostra as mãos ali para ele, fala, tá aqui, Tomé. Aí Tomé crê, né? Olha ali, vê, mas Jesus fala para ele: bem-aventurados que creem sem ver. Convicção de fatos que não se veem. Certeza e convicção. Próximo versículo, que eu também gosto muito, que é muito importante para sustentar aquilo que a gente vai conversar aqui. Hebreus 11:6. Põe aí, meninas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Precisamos ter fé na pessoa de Deus, convicção de que ele existe, e precisamos também ter fé no seu caráter, que ele é galardoador. Fé na pessoa e fé no caráter, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus ele é galardoador e ele não pode ir contra si mesmo.
Ele não tem como ir contra si mesmo. Então, tudo aquilo que ele determinou vai acontecer. Às vezes a gente olha para a recompensa, porque a Bíblia fala de uma recompensa final, né? Quando a gente chegar lá naquele grande dia, aqueles que perseveraram vão estar diante do Senhor ali, tem uma recompensa para cada um de nós, tem um galardão, tem uma coroa para nós. E muitas vezes quando a gente pensa na recompensa, a gente pensa nessa recompensa. Mas existe uma recompensa que ela é diária, que você pode experimentar na sua caminhada com Deus, né? Você busca Deus, você entra na presença de Deus, confiante, crendo que Ele existe, crendo que Ele é galardoador, entre em comunhão com Ele e ali Ele te recompensa. Às vezes a tua recompensa é uma resposta de oração, né? Você está ali, você entra na presença de Deus ali, precisando ouvir, precisando de uma direção, e você crê que Ele vai falar, você crê que Ele vai te dar algo, aí você recebe de Deus isso, você recebe ali a tua recompensa. Às vezes você está precisando de uma cura, você está precisando de algo, você vai a Deus crendo que Ele pode fazer, que Ele é recompensador, galardoador, e aí o que você recebe? Você recebe, porque essa recompensa ela é diária para a nossa vida. Eu lembro de um testemunho da Brígida, acho que na gravidez do André, se eu não me engano. Se eu tiver errado, você me corrige. Gravidez do André, as duas foi difícil, né? Tanto a do Davi quanto a do André, mas acho que esse fato aconteceu na do André ali, uma gravidez um pouquinho complicada, ela teve que fazer um pouquinho de repouso, acho que é um descolamento na placenta, né? E um dia ela entrou na presença de Deus para buscar a Deus, para adorar a Deus, e ali Deus deu para ela uma recompensa. Ela sentiu a presença de Deus de uma maneira que ela ainda nunca tinha sentido. Ela sentiu o ar diferente, né? Podia tocar, ela sentiu o ar meio tenso, meio denso, assim, como se ela pudesse tocar aquele ar. E ela percebeu que aquilo era a presença de Deus. Ela entrou na presença de Deus, Deus recompensou ela com a presença dele. E depois ela volta lá no médico e o médico fala que estava tudo normal, que não tinha mais descolamento, tinha nada, estava tudo em ordem. Então, quando a gente entra na presença de Deus, irmão, a gente precisa entrar com fé, porque ele nos recompensa. Às vezes a nossa vida devocional acaba caindo, né, numa rotina, você vai fazendo ali no automático, porque a gente se acostuma, né, a ler, a orar, porque é bom ler, orar, estar em comunhão com Deus, aí aquilo vai entrando numa rotina, e muitas vezes a gente passa despercebido, não entra com tanta fé assim, vai no automático, faz aquela leitura que tem que fazer, faz aquela oração, ora pelos irmãos. Mas é importante, irmão, toda vez que a gente estiver na presença de Deus, irmão, você precisa crer que Ele é galardoador. Toda vez, todo dia. Entra na presença de Deus com essa certeza, com essa fé, com essa convicção. Porque você pode experimentar coisas incríveis para com Deus. Amém? Então, fé na pessoa, fé que ele existe, fé no seu caráter. Tiago, ele fala de uma fé, eu não vou entrar muito nisso aqui não, porque não é isso que eu quero falar não, mas Tiago, ele fala de uma fé que é morta, né? Ele fala assim, ó, você fala que tem fé, mas com as tuas obras você não demonstra que você tem muita fé. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te mostrar com as minhas obras que eu tenho fé, né? Então, porque as nossas atitudes, elas expressam fé. As nossas atitudes, elas são expressões de fé. Não é por obras, não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas as nossas obras, as nossas atitudes, elas expressam o quanto que nós cremos em Deus. Né? E eu queria falar de algumas expressões aqui. Que algumas atitudes nossas que expressam a nossa fé. Primeiro, obediência. O Franco falou aqui, né, semana passada, sobre a obediência, né? Mas se você não tiver fermo, você não consegue obedecer. E a obediência, alguém que obedece, a nossa obediência, ela é uma expressão de fé. Coloca aí, meninas. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu. Pela fé, Abraão obedeceu.
Então, para obedecer, irmãos, a gente precisa de fé. E a nossa obediência a Deus, ela é um sinal de fé. Uma pessoa que obedece, que se sujeita à vontade de Deus, ela tem fé, ela crê. E às vezes, irmãos, eu vou falar para você, tem coisa que parece assim maluquice. Tem algumas coisas que Deus nos chama para fazer que uma boa parte das pessoas às vezes nem entende. Aí você parece um maluco. Não, eu vou fazer isso porque Deus mandou eu fazer. As pessoas olham assim e falam, cara, será que é Deus mesmo? Eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu trabalhava numa gráfica, né? Lembra, filho? Trabalhava numa gráfica, um servicinho ali. Bom, mas eu saí dali e fui trabalhar de elétrica com um rapaz que eu gosto muito, assim, que me ensinou muito. Fui trabalhar de elétrica ali e eu me dei bem na profissão, aprendi muito rápido ali a ler projeto, a fazer distribuição de circuito, e ele viu que eu tinha potencial e começou a investir em mim ali, e eu comecei a prosperar, tanto profissionalmente como financeiramente também. Só que aí um dia Deus falou assim, ó, larga tudo, não quero você aí. Cara, aquilo... Mas eu entendi que era Deus, porque quando Deus fala, irmão, a gente sabe. E outra coisa, quando ele fala no nosso espírito, ele também testifica na palavra. Então Deus, ele falou comigo, que era para mim largar. Aí eu fui orar, Deus me deu uma palavra. Aí chamei o Felipe, na época o Felipe que cobria a minha vida, falei para ele, falei dessa palavra. Ele entendeu que era de Deus, falou, cara, se Deus está falando com você, sai, né? E aí eu lembro que eu fui conversar com o Gladson falou, cara, você crê que Deus te deu uma palavra? Cara, então guarda, porque algum dia isso vai ser provado. Na hora que vir uma dificuldade, você precisa crer que quem te deu essa direção foi Deus, porque é essa direção que vai te sustentar. Então você precisa crer, porque na minha cabeça, cara, eu nunca tive um emprego bom, todos os empregos, até porque eu não estudei, então não tinha como exigir muita coisa, né? Abandonei a escola, o cara que abandona a escola quer arrumar um emprego bom, não tem como. Mas aí, cara, quando eu comecei a trabalhar que eu tava bem, cara, agora que eu tô bem, tô profissionalmente bem, financeiramente tô melhorando, vou ter que largar? Parece loucura, né? Muita gente achou loucura na época, inclusive meu próprio chefe, quando eu fui lá contar pra ele que eu ia sair, cara, ele desabou. Ele desabou. Inclusive fez até uma proposta pra mim continuar melhor do que tá aqui, com certeza. Hoje eu estaria num outro patamar financeiramente, pela proposta que ele me fez na época. Mas eu falei, não. Deus me deu uma direção. E ele falou assim: "Você vai fazer o quê?" Eu falei assim: "Não sei, eu só vou obedecer. É só isso que eu quero fazer, obedecer." E eu obedeci. Saí de lá, fui trabalhar na lanchonete do Isaías. Na época, Isaías tinha uma lanchonete. Fui trabalhar lá. Ganhava lá no mês o que eu ganhava em uma semana no outro serviço. Mas ali Deus trabalhou meu coração. Foi ali que Deus mostrou a minha esposinha. A Polly trabalhava lá na época, né? Não gostava muito de mim. Vou confessar aqui. Ela não gostava muito de mim. Mas aí fui conquistando ela aos pouquinhos, tá? Ela foi ficando com um olhar meio colorido. Se apaixonou pelo... Eu tinha cabelo na época, era magrinho, né? Fazia luzes, tudo. Então... Aí ela se apaixonou. Mas você vê a importância de obedecer? Eu poderia ter perdido essa bênção, irmão. Eu poderia ter perdido essa bênção se eu tivesse olhado para a circunstância. Então, é difícil às vezes andar em algumas direções que Deus nos dá. Parece meio maluco, mas você pode ter certeza que se Deus falou, pode obedecer. Obedece, sem medo. Então a pessoa, quando ela é obediente, ela expressa fé. Ela expressa que ela crê. Um outro ponto, segundo ponto aqui, uma outra coisa que eu lembrei aqui, irmãos. Quando eu fui alcançado por Jesus, quem pregou para mim foi hoje é um pastor lá em Curitiba, né? O Ideraldo, a gente chama ele de Dinho, né? Carinhosamente o Dinho. E esse jovem, ele tinha assim uma família de militar, toda a família era militar,
E ele, durante a adolescência ali, ele se preparou também, com a ajuda ali dos pais, dos tios, da família toda que era militar, para também ingressar nessa carreira militar. Então já tinha esse projeto para a vida dele, ele queria também esse projeto para a vida dele, toda a família queria, e ele já tinha um pezinho lá dentro por ter a família militar. E quando ele está perto ali de fazer uma prova para poder entrar, Deus começa a dar visões para ele, começa a falar para ele algumas coisas, ele começa a se ver em outros lugares, ele começa a se ver com pessoas, rodeado de pessoas, aconselhando pessoas, e ele começa a entender que Deus não tinha para ele aquela carreira militar, que Deus tinha outra coisa. E aí ele vai prestar uma prova que ele tinha assim muita segurança de fazer, que ele estudou sempre para fazer aquilo, e deu errado, não conseguiu fazer, reprovou. Aí ele falou, cara, isso aqui é a resposta de Deus. É a resposta de Deus, porque eu tinha muita facilidade para fazer essa prova. Não era algo difícil, mas na hora ali deu ruim e eu não passei. E aí ele entendeu que Deus estava chamando ele, e aí ele se sujeitou ao Ministério do Rio, foi fazer o CTM, que era um centro de treinamento ali de missionários no Rio de Janeiro, prestou, fez o CTM, né? Se formou missionário, veio para Guarulhos e nesse evangelismo ele acabou me ganhando para Jesus, né? Então, também uma outra maluquice. Para quem estava em volta dele, cara, você vai abrir mão da carreira militar, vai abrir mão disso para fazer o quê? Para obedecer. Eu abro mão de tudo para obedecer a Deus. E essa obediência dele acabou que me alcançou aqui em Guarulhos, né? Foi uma benção. Esse dia a gente estava junto lá, foi uma benção rever eles, sempre uma alegria, né? Então, obedecer a Deus é a melhor coisa. Ainda que às vezes parece meio doido para esse mundo, mas ainda é a melhor coisa. Segundo ponto, a dependência. Hebreus 11, do 9 ao 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão, ele obedeceu, mas ele também precisou depender de Deus. Ele também precisou de fé para obedecer. Deus te dá uma direção, você obedece. E você crê que Deus, ele vai te recompensar pela sua obediência. Mas você também precisa saber que Deus, ele te sustenta no processo. Deus, ele cuida de você no processo. Às vezes, como ali em terra alheia, esperando ali o fruto a consumação da promessa, né? Então é importante a gente depender de Deus. Eu fui cadê o Vini? Eu fui sexta-feira ali na casa do Vini tomar um café com ele, né? E aí ele me lembrou de algo que eu vivi, porque ele falou, cara, sempre quando eu passo alguma dificuldade eu lembro de você, porque agora ele tá vivendo aí de maneira autônoma, né? E eu lembro que teve um momento na minha vida que eu estava empregado, eu tinha ali minha renda mensal certinha, e eu estava orando a Deus, eu morava numa casa pequena. Hoje eu ainda moro numa casa pequena, mas era uma menor ainda. Eu morava numa casa pequena, mas eu sempre fui da comunhão, sempre gostei de ter a casa cheia, sempre gostei de receber gente, de ter a galera lá. O Alceu ia lá, solteiro ainda, pulava na cama lá com os pés tudo sujo. É, é tempo bom, né, Alceu? Tempo bom, cara. A gente viveu muita coisa assim. E eu sempre gostei de receber. Quando os jovens iam pra lá, cara, não tinha tempo ruim. A galera ia pra lá, senta no chão, senta na cama, porque era uma casa de 2 cômodos, então tinha a cozinha e tinha o quarto. E o quarto a gente dividiu ali, fizemos quarto e sala no mesmo ambiente. Então o quarto ali era o lugar que a gente ficava lá, orava, cantava, brincava, jogava, fazia tudo ali. E eles não tinham frescura, sentava na cama e tal.
Então a gente sempre recebeu os jovens, mas quando a gente recebia um casal, por exemplo, o casal já não sentia assim tão à vontade, porque o casal ele tem uma visão da relação do quarto, né? Tudo, mesmo sendo dois ambientes ali, o casal ele tem uma visão diferente. Então eu comecei a orar a Deus, comecei a orar a Deus para que Deus ele pudesse providenciar para a gente um lugar maior, mas com esse intuito de receber a igreja, de poder receber os irmãos. Não era para o nosso luxo, para o nosso bem-estar, porque a gente queria receber bem os irmãos. Aí, nesse quintal onde eu morava, tinha uma casa no fundo, maior, casa que o Anselmo morou lá com a Simone, né? Antes de ir para o apartamento. Uma casa maior, que a sala era embaixo, o quarto era em cima, então era um lugar assim diferente. Tinha algumas irmãs solteiras nossas que estavam morando lá no fundo e elas iam sair. E aí eu orando, já tinha até sujeitado aos irmãos esse desejo do meu coração. E aí o Isaías, na época, ele que ficava mais cuidando dessas coisas assim, né? De pôr um pra cá, pôr um pra lá, ajeita a casa de um, ajeita a casa de outro, traz a galera, junta todo mundo, né? Aí ele falou, cara, as meninas vão sair, cara. Você tava querendo ir pra um lugar maior, por que você não vai lá pro fundo? Falei, cara, uma boa, né? Uma boa e tal. Aí fui fazer as contas, né? Ali, financeiramente, fui fazer as contas. Falei, cara, não vai dar. Não vai dar, não. Vai me apertar isso daí. Vai que eu não consigo honrar. Fiquei com medo ali e não fui. Desisti. Não fui. Aí, cara, eu me senti assim reprovado por Deus. Depois. Deus falou, cara, no que você se apoia? Você se apoia no teu dinheiro? Você se apoia no teu trabalho? Você acha que se você fosse para lá não poderia te dar algo mais? Você acha que não poderia aumentar seu salário? Você acha que poderia te dar uma renda extra? Cara, eu me senti reprovado. Aí continuamos lá na nossa casinha lá, sim. E depois até paramos de orar por isso, assim, na época. Ficamos bem frustrados. Mas depois a gente retomou de novo essa oração, começamos a orar de novo, eu e a Poli e tal. E aí o que aconteceu? Apareceu a oportunidade de ir pro fundo lá de novo. 2 anos depois, apareceu essa oportunidade de ir pra lá. Aí a gente foi fazer a conta de novo. Meu, do mesmo jeito. Cara, tá do mesmo jeito. O salário tinha aumentado, mas o aluguel também tinha aumentado. Então as contas tinham aumentado. Então tá, a situação era a mesma. Mas eu falei pra Polly, eu falei assim, mas agora a gente vai. E ela ficou com medo, né? Que a Polly é bem regradinha, assim, com as finanças, assim. Ela passou uma disciplina, irmãos. Gladys e Paula ajudaram ela aí no tempo que ela era solteira. Isso foi muito bom, porque hoje o que ela consegue fazer com R$ 50, eu fico impressionado. Eu vou com R$ 50 na feira, não compro nada. Ela vai e traz troco. Traz com um monte de coisa e traz troco. É, não foi a Polly. Aí ela é muito regradinha, muito pé no chão, né? Ah, mano, será que a gente vai conseguir honrar? Será que a gente. Eu falei, ó, faz o seguinte, vai orar, vai orar. Pede para Deus uma palavra. Fala para Deus falar com você. Aí ela foi, buscou a Deus. Deus deu uma palavra para ela. Deus deu uma palavra. Ela veio para mim toda contente. Meu Deus me deu uma palavra. Falei, então, você crê? Creio. Falei, então vamos. Aí mudamos. Bem no final do ano, assim, a empresa que eu estava trabalhando, ela encerrava ali antes do Natal. Aí encerrou as atividades, eu fiquei de recesso até depois do ano novo. Então a gente fez a nossa mudança. Como era no mesmo quintal, a gente mesmo fez a mudança. Levava lá, o pessoal entregou a casa até antes do dia, então a casa ficou livre. Então a gente foi pintando, foi arrumando. Aí eu tinha pegado um dinheiro no final do ano ali da empresa, né? Do 13º, fomos arrumando. Deixamos tudo arrumadinho. Acabou meu dinheiro, acabou tudo, a casa ficou arrumadinha lá. Mudamos, caímos para dentro. E eu voltei numa segunda-feira depois do ano novo para voltar a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, meu chefe fez uma reunião, chamou todo mundo e falou assim: a partir de hoje, a empresa vai fechar. Eu tinha uma reserva, fui sustentando vocês. Esse final de ano foi muito fraco, então eu consegui, mas daqui para frente eu não tenho mais como manter vocês. Aí tá bom, aí eu voltei pra casa. Aí a Polly tá lá, toda feliz, com a casa toda arrumadinha, limpinha. Aí eu falei, amor, você tá gostando? Tô.
Você crê que foi Deus? Eu creio. Mas que eu tenho uma notícia para te dar. É o quê? Tô desempregado. E agora, como que vai ser? Eu falei, não sei. Não sei como vai ser. Deus que sabe, mano. E foi assim, a gente começou a viver milagres e conhecer um Deus que a gente não conhecia. Porque a gente crê que Deus é provedor. Quantos creem que Deus é provedor, mano? Eu sempre declarei isso, que Deus é provedor, já vi. Mas, irmãos, como eu descobri esse Deus, esse caráter, esse atributo de Deus nesse tempo? Porque a gente passava ali um mês, cara, sem aparecer nenhum trabalho, sem aparecer nada, chegando o dia de pagar o aluguel, sem nada, sem nada. E aí, ali, nas últimas semanas, aparecia um serviço, que era o dia de pagar o aluguel, pagar as contas, e aí a gente pagava. E era assim, cada mês um milagre. Deus nos honrava, Deus nos abençoava, inclusive dava graça para que a gente pudesse ajudar outros. E a gente foi vivendo disso, né? E o Vini me lembrou disso daí esses dias, que uma vez eu compartilhei com ele, né? Que, cara, Deus, ele é tremendo, irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Ele não nos desampara, né? E só que uma coisa é você depender de Deus quando você não tem. Porque aí você não tem onde se apoiar. Às vezes a gente até deixa de viver algumas coisas porque a gente tem alguns apoios, né? Então, o pobre, ele não tem dinheiro, ele clama a Deus. Mas o rico, ele tem dinheiro, ele vai no supermercado. Mas o Deus que socorre o pobre, ele socorre o rico. A questão não é o que tem e o que não tem, mas é a dependência. Você pode, mesmo tendo uma condição financeira boa, você pode depender de Deus na sua área financeira. Isso vai te deixar livre até para você ofertar. Porque às vezes a pessoa ela tem, mas ela também não acaba não conseguindo ser muito generosa porque ela acaba se apoiando naquilo que ela tem, né? Mas quando você entende essa dependência, você não está preocupado nem com o que você tem. Porque você sabe que aquilo que tem é dele. Até aquilo que você tem é dele. Então você é livre para ofertar, é livre para ser generoso, né? Então a dependência ela é algo importante e ela expressa a nossa fé. Ela expressa que a gente confia em Deus no processo. Talvez o processo que a gente vive, quando Deus nos dá uma direção, às vezes não é fácil. Deus te dá uma direção para você caminhar, para você andar, uma direção que vai confrontar seu ego, que vai te aplumar ali na vontade de Deus, e às vezes não é fácil, mano. Você obedece por fé, mas não é fácil, mas creia, creia que Deus ele te sustenta no processo. Tenha fé, tenha fé. Terceiro ponto, vida de oração. Põe aí Hebreus 11, 6. O texto que a gente leu lá no começo, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador daqueles que buscam. Se você não busca, você perde sua recompensa. Então é importante você desenvolver uma relação de oração com Deus, uma relação de intimidade, de busca. Eu sei que oração, ela às vezes é meio complicado, né? Nossa mente ela luta quando você para ali para orar, aí você começa a orar, daqui a pouco sua mente vai embora, né? Mas a gente precisa lutar com isso porque é importante essa vida de oração. Quer ver um outro texto muito importante? Tiago 5,16. Me perdoe, meninos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serem curados. Parte B do versículo aqui, ó. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Não porque nós somos justos, não porque tem justiça em nós, mas porque nós fomos o quê? Justificados por Jesus. Jesus, ele nos justificou.
e muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Então é importante você orar, porque a sua oração, ela tem valor. Quantas histórias a gente vê aqui na Bíblia que foram mudadas por causa da oração de um homem, pela oração de uma pessoa? Então você precisa crer que a sua oração, ela importa para Deus. Deus ouve a sua oração. Deus responde a sua oração. A sua oração pode mudar o rumo de alguém. A sua oração pode mudar o rumo de uma nação. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Lembrei aqui de um filme, um filme que eu gosto muito, né? Um filme, eu sou bastante cinéfilo, assim, eu gosto de assistir bastante filmes, assim. E tem um filme chamado As Crônicas de Nárnia, né? Acho que a galera também, uma boa parte eu creio que já assistiu também, né? E ali é interessante, né? Porque tinha ali os personagens principais, né? A Lúcia, a Susana, o Edmundo, o Pedro, né? Eles passam ali no primeiro filme, que traz ali a revelação do reino de Deus ali, né? Do, da vitória de Jesus sobre o pecado. E acontece algo interessante no final desse filme ali, porque quando o filme vai se encerrar, Aslan ali, que era aquele leão que simbolizava Jesus, os quatro personagens ali, eles vão se sentar no trono, né? Fazendo menção àquele texto que fala que Jesus nos fez, junto com ele, reis e sacerdotes, né? Que nós nos assentamos para reinar com ele, né? Então ele senta ali e ele vai dando nome para cada um ali. E aí ele dá um nome para Edmundo. Quem assistiu o filme sabe que Edmundo foi o mais atrapalhado de todos. O cara foi o que traiu, foi o que bagunçou tudo. Mas no final, quando Edmundo senta no trono, ele dá um nome para Edmundo. Ele fala assim: Edmundo o Justo. Cara, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei: meu Deus, porque assim era com a gente. A gente era todo atrapalhado da história. A gente era o Edmundo, que traiu, que rejeitou, que foi lá fazer pacto com o diabo, foi lá. Mas Jesus nos justificou. Então, muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Não por causa da nossa justiça própria, mas por causa dele. Então, a sua oração, ela pode mudar situações. A sua oração pode mudar. Então, você precisa buscar orar. Você precisa orar. Você precisa ter uma vida de oração. E essa vida de oração vai demonstrar a tua fé. Amém? Quarto, vida de leitura bíblica. Gladson já iniciou amanhã, hoje, falando sobre isso, né? Falando ali que Deus, ele é provedor do alimento, mas ele mesmo é o quê? O próprio alimento. Ele mesmo é o próprio alimento. A palavra de Deus é o nosso sustento. Coloca aí, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Põe outro texto, Mateus 4:4, por favor. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma das coisas que o Franco ministrou aqui, né, ele falou sobre a comida de Jesus, né, que a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus, né? E a nossa também, irmãos. Nosso desafio é fazer a vontade de Deus. Nosso desafio é comer também dessa comida. A palavra, ela vai nos levar a um conhecimento de Deus. Tem umas pessoas aí que dizem que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém ali. Já ouviu isso? Já ouviu um negócio desse daí saindo? Tem pessoas que falam que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém ali a palavra de Deus. Não, quando você vê isso, ouvir isso, alguém te falar isso, rejeita, porque isso é mentira. Toda palavra, irmão, toda palavra, todo testemunho, tudo aquilo que está contado, toda a história, todo ponto, toda vírgula, tudo é inspiração de Deus. Tudo. A Bíblia toda é vida para você. A Bíblia toda é alimento para você.
A Bíblia toda é só comida. E não é só a comida que Deus te dá, porque, na verdade, como o Gladys falou, Ele mesmo é a própria comida. Então, ter uma vida de leitura bíblica, experimentar ali do próprio Deus, irmãos, é um exemplo de fé. É uma expressão de fé. Então, se você não lê a Bíblia, você não vai conseguir nem conhecer a vontade de Deus, nem entender a vontade de Deus, nem praticar a vontade de Deus, nem obedecer à vontade de Deus, nem depender de Deus. Porque a Bíblia ela é a fonte. A Bíblia ela é a fonte. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa da palavra. Você precisa ir para a palavra. Vai a Deus, vai direto na fonte. Tem YouTube, tem muita coisa legal, mas vai para a fonte. Não precisa de uma comida terceirizada. As comidas terceirizadas nos ajudam, mas você pode pegar uma fresquinha. Fresquinha lá só para você. E tem coisas que Deus revela para você. Coisas que só para você, intimidade. Então vai, busca a palavra. Busca se alimentar dessa palavra. A leitura bíblica ela vai expressar a tua fé. Quinto ponto, para a gente ir rápido aqui. Comunhão com a igreja. A comunhão com a igreja, ela também é uma expressão de fé. Tem uma turma aí que é chamada dos desigrejados. Também é outra onda que tá passando aí. Não sei quantos já ouviram falar. Dizem que se essa turma fosse uma denominação, ela seria uma das maiores. Porque tem uma turma adotando esse negócio aqui. E que a galera, qual é a essência dessas pessoas? Elas creem em Deus, mas elas não precisam de autoridade, elas não precisam do corpo, elas não precisam de nada. Tá errado, irmãos. Tá errado. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus é o cabeça de um corpo. Então você precisa da comunhão. Você precisa da comunhão. Olha o que diz lá em Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, não deixei de congregar. Então, não deixar de congregar, irmão, é uma expressão de fé, de que você crê em Deus. E não só num ajuntamento, porque é muito bom, né? A gente está aqui no domingo, a gente está junto na célula, isso é muito bom. Mas não é só isso, porque o relacionamento com a igreja ela vai envolver outras coisas. Submissão, a sujeição. Então, se você quer andar com a igreja, mas você não quer sujeitar a tua vida, desculpa, não dá. Você está com a tua fé ruim. Você quer andar, mas você não quer se submeter, não dá certo, mano. Não dá certo. Relacionamento com o corpo, ele tem tudo aquilo que envolve o corpo. Serviço, né? Importante você servir. Deus te colocou aqui porque você tem dons, você tem talentos. E tem algo em você que vai cooperar com o teu irmão que está do teu lado. Deus não dá tudo para todos. Deus dá um pouquinho para cada um. E assim a gente junto, a gente vai caminhando como um corpo. Então é importante a gente congregar, mas também é importante a gente sujeitar, a gente se submeter às autoridades. Uma das coisas que esses desigrejados aí, a raiz desse negócio aí é bater direto na autoridade, que eles acham que não precisam de autoridade. Mas está fora. A gente precisa se sujeitar às autoridades que Deus colocou no nosso meio. Os líderes, os discipuladores, os pastores, os presbíteros. Então você que crê, se você tem fé, você precisa se sujeitar. Não é só participar de um culto. Participar do culto é legal, irmão. Aqui é festa, aqui é alegria. A gente vem para celebrar. Mas a igreja ela tem o dia a dia. Então você precisa se sujeitar, você precisa confrontar teu irmão em amor. Você precisa honrar teu irmão. Você precisa honrar os líderes. Honrar tudo que acontece aqui. Então, a nossa comunhão com a igreja também expressa a nossa fé. Amém? O sexto. Tô encerrando aqui já. Vou por
quase indo para o final, irmãos. Pregação do evangelho. Pregação do evangelho, irmãos, é algo assim que expressa a tua fé de maneira tremenda para o mundo. Põe aí, Hebreus 11:7. Pela fé. Esse texto aqui, eu não entendia muito bem, não. Mas eu vou tentar aqui entender junto com vocês. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha o que diz aqui em 2 Pedro 2,5. Põe aí, 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu já li a história de Noé várias vezes, em várias traduções diferentes, tentando achar ali em qual momento Noé pregou para aquele povo. Você não vai achar nenhuma declaração de Noé diretamente para aquele povo. Eu falo, cara, e por que Pedro chamou ele de pregador da justiça? Você não vai encontrar na Bíblia ele proclamando. Mas Noé, ele pregou, diz a Bíblia que ele era reto, que ele andava com Deus. Então a própria vida de Noé, ela era uma pregação. E ali quando ele constrói aquela arca já era um testemunho para aquele povo, daquilo que Deus estava fazendo. Mas o povo rejeitou. O povo não creu naquilo. A gente vive num mundo onde as pessoas elas estão desacreditando das escrituras. Eu lembro que quando eu era pequeno, cara, eu não era crente. Cara, mas a gente respeitava os cristãos, cara. Você via um cristão ali, cara, você respeitava, você sabia que ali era um homem de Deus, cara, que aquilo tinha o seu valor. Eu não queria, mas eu sabia do valor que aquilo tinha. Mas parece que isso foi se perdendo. Hoje as pessoas acabou perdendo um pouco o crédito, né? As pessoas não valorizam mais cristãos. Pelo contrário, né? Às vezes você fala que você é cristão, aí piora mais ainda. Era melhor ter ficado quieto. Mas antes não era assim. Eu lembro quando eu era pequeno, não era assim, mano. Eu podia não querer, mas a gente respeitava. Respeitava o pastor, respeitava aquele irmão que era crente, respeitava aquele amiguinho que ia pra igreja, na escola. Zoava todo mundo, mas o amiguinho crente a gente não zoava. Porque a gente respeita. Não, esse daqui é homem de Deus. Né? Mas foi perdendo um pouco o crédito. Mas é importante, irmãos, a gente se manter firme naquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a pregação do evangelho ela é talvez uma das maiores expressões de fé que você pode dar para o mundo. Porque quando você prega o evangelho, você anuncia que Deus é criador. Você anuncia que ele é criador. Você anuncia que o pecado entrou no mundo e todo homem foi ali separado de Deus. Todo homem foi condenado à morte. Quando você prega o evangelho, irmãos, você expressa para o mundo que Jesus é o Filho de Deus que morreu por nós e ressuscitou e está acima de todo nome. E quando você prega o evangelho, você coloca o homem diante de uma decisão, que ele precisa se arrepender e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a pregação do evangelho é uma expressão não só assim, é uma expressão daquilo que a gente crê. Talvez uma das maiores, porque a gente consegue declarar tudo isso, né? Que Deus é nosso Criador, que Jesus morreu por nós, que o pecado estragou tudo, mas que Jesus morreu, ressuscitou. Então é importante a gente proclamar, irmãos. Se você não prega o evangelho, a tua fé não tá legal. E pode ser que em algum desses pontos aqui que a gente falou, questão da obediência, né? Nós falamos aqui a questão da dependência,
leitura bíblica, oração, relacionamento com o corpo, pregação do evangelho, tudo isso são expressões de fé. E pode ser que em algum desses pontos aqui, você está meio devagarzinho. Entendeu? A vida de oração, como é que tá? Tá embaixo. Como que tá a vida de leitura bíblica? Como que tá a tua relação com Deus na questão da obediência? Como que tá a tua relação com Deus na questão da dependência? Então pode ser que em algum momento você esteja meio murchinho. Mas eu quero te animar. Lembra que eu falei aqui que eu queria te animar? Eu quero te animar, irmãos. Quero que você saia daqui animado. Quero que você saia daqui confiante. Quero que você saia daqui, irmão, com a tua fé renovada. Amém? Só uma coisinha aqui que eu lembrei. Já ia pular. Posso pular não, esse aqui. 1 Coríntios 1:21. Ainda falando aqui da pregação. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Voltando aqui para Noé, né? Quando Noé começa a construir aquela arca, quem estava em volta falou: mas esse cara é doido. É doido. Doido, não creu. E é assim que o mundo olha pra gente, né? E não tem como ser diferente, porque a nossa mensagem, ela é loucura. Ela é loucura. Mas aprove Deus salvar o mundo por essa loucura que é a pregação, irmãos. Então prega o evangelho. Prega o evangelho. Seja fiel à instrução que Marcos nos dá. Vamos ler aqui. Eu ia passar direto, mas vamos ler. Marcos 17:6. Coloca aí, meninas. Lucas 17, Marcos 17:20. É, eu inverti aqui com o Lucas. Marcos 16:15 ao 18. Isso, muito bem. Obrigado aqui os irmãos. Aqui. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Primeiro ponto, continua. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Próximo. Ó, irmãos, isso aqui a gente precisa crer. E exercer. E exercitar. É importante. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você crê nisso? Você tem fé para praticar? Abre sua Bíblia aí em Mateus 17:20. Para a gente ir para o final aqui. Já falei ir para o final as duas vezes, né? Mas estamos indo para o final. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para acolá, e ele se passará. Nada vos será impossível. Outro texto, Mateus 13, Lucas 17:6. Agora sim. Lucas 17:6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiver fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e te transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Agora Mateus 13:31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus
é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Pode subir. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas crescida é a maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham a aninhar-se nos seus ramos. Aqui Jesus ele não está falando de uma medida de tamanho, grande ou pequeno. Jesus está falando de uma fé como o grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda. Ele está fazendo aqui menção ao potencial daquela semente. Entende? Deus está falando que a fé é comparada a um grão de mostarda. O potencial, que se ela bem cuidada, se ela bem cultivada, ela se torna uma grande árvore. E eu queria ler um último texto aqui, para a gente encerrar. Uma história que aconteceu na Bíblia. Marcos 9, do 20 ao 24. E trouxeram aqui, para vocês entenderem aqui, estava acontecendo uma situação de um jovem endemoniado. Os discípulos ali já tinham tentado expulsar esse demônio e não conseguiram. E aí chega até Jesus. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes? E ao que Jesus fala para ele. E essa mensagem que eu quero deixar no teu coração. Você pode, não precisa lembrar de nada que eu falei, irmãos. Não precisa lembrar de nada que eu falei até agora. Mas lembra disso aqui, ó. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Esse homem ele foi ousado. E ele teve humildade de reconhecer. Ele crê, mas ele pediu ajuda na sua falta de fé. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E pode ser que você esteja assim, diante de situações que você tem vivido, que você tem passado. Você crê, mas você está murchinho. E é importante você reconhecer, você ter humildade e falar ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O que você está passando, irmãos? O que você está vivendo? Tudo é possível ao que crê. Não existe impossível para Deus. O que você acha que é impossível de acontecer na tua vida? O que você acha que é impossível de acontecer na vida de um familiar teu? O que você acha que é impossível de acontecer aqui no Brasil? O que você acha que é impossível? Não, risca esse impossível da tua vida. Risca isso. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, irmão. É possível você largar o pecado. É possível. É possível você se desprender do vício que te prende. É possível. É possível você ver o teu marido se converter. Parece que é impossível. Parece que a palavra nunca entra. Não existe impossível. Tudo é possível. Parece que teu filho não vai se converter. Só parece. Não é impossível ele se converter. Essa palavra não existe para nós. Tudo é possível. É possível seu filho se converter. Maria Helena aqui esperou quanto tempo, Maria? 20 anos. Tudo é possível. Parece que não ia, né? Parece que não ia.
Quantas vezes eu imagino, deve ter chorado, falar, Senhor, tem misericórdia, salva esse homem, parece que não está entrando nada. Mas tudo é possível. Tudo é possível ao que crer, irmão. Então você precisa entrar na presença de Deus com fé, irmão. Creia que Ele é galardoador. Creia que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Creia que Ele te ouve. E anda naquilo que a Bíblia te ensina. Seja obediente. Se você não está conseguindo, tenha humildade e fala, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Se você não está conseguindo depender de Deus, tem se apoiado no seu trabalho, se você se apoia naquilo que, na força do teu braço, no teu conhecimento, reconheça, fala assim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Não está conseguindo orar? Tá difícil orar, ainda mais nesse friozinho. Tá difícil, tá guerreando com a tua carne, tá guerreando com a tua alma. Não tá conseguindo ter uma vida de oração. Você até se programa, não, vou orar todo dia. Aí um dia vai, no outro não. Aí fica 2 sem, 3. Quando vê, a semana passou. Não tá conseguindo, irmão. Tenha humildade. Fala assim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Não tá conseguindo ler a palavra? Não tá conseguindo? Não tem conseguido acompanhar aqui a leitura dos irmãos? Não tá conseguindo? Seja humilde. Vai a Deus. Fala, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu quero ler, eu quero desfrutar da tua palavra. Eu quero, eu preciso, eu entendo. Você não consegue pregar o evangelho, irmãos? Não está conseguindo pregar o evangelho? Seja humilde, vai a Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda a manifestar a tua palavra. Me ajuda a ser uma carta viva para esse mundo, assim como foi Noé. Me ajuda, Senhor. Tenha humildade de reconhecer. Cultiva essa semente que Deus plantou em você. Cultiva. Cultiva. Que um dia ela se torna uma árvore, irmão. Um dia ela se torna uma árvore. Não está conseguindo ter relacionamento com o corpo, irmão? Não está conseguindo sujeitar a tua vida? Não está entendendo direito esse mistério aqui? Fala para Deus. Senhor, eu creio, mas me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queria que você voltasse para sua casa com essa certeza de que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, irmãos. Nós temos situações de enfermidades no nosso meio, mas tudo é possível ao que crê. Às vezes a gente olha para um câncer, a gente acha uma doença aos nossos olhos assim, né? Destrutiva, que parece que quando ela vem, ela arrasa, acaba com tudo, né? Mas eu quero dizer para você, irmão, para Deus não é impossível. O Deus que cura a gripe, ele cura câncer. O Deus que cura a sua dor de cabeça, ele te cura da coluna. Ele põe tua coluna no lugar. Ele te cura do teu rim. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, quando você voltar para sua casa, que você for aí viver os teus dias, entra na presença de Deus com fé, crendo que Ele é galardoador, irmãos. Cultive essa semente de fé através das boas práticas, irmãos. Pratica a oração, pratica a leitura bíblica, pratica a comunhão, se abre. Se você ainda está travado, está com medo desse negócio aqui, destrava, irmão, destrava. Vai para dentro, se envolve, vai para cima. Deixa Deus trabalhar você no meio do corpo e deixa Deus também te usar no meio do corpo, irmão. Destrava esse negócio. Põe em prática tua vida de relacionamento, põe em prática tua vida de pregação. Ah, mas eu não sei pregar. Não precisa saber pregar, não. Você só precisa falar da tua fé. O que você crê?
que Deus fez na tua vida? Lembra do endemoniado lá, gadareno? Jesus chega até ele ali, ele estava lá preso lá no sepulcro, todo acorrentado, não sei quanto tempo já, quantos anos. Jesus vai e liberta ele. Eu não sei se ele conhecia o evangelho, se ele sabia da Torá, eu não sei de nada, porque a Bíblia não fala. Mas ele é curado ali, Jesus liberta ele, e aí ele pede para andar com Jesus, fala, não, deixa eu ir com você, Jesus. Jesus fala para ele, não, volta lá para tua cidade. E aí ele volta para aquela cidade, mano, pregando o evangelho. Ele fala, cara, mas o que ele viu? Ele viu Jesus. E o que ele anunciou? Ele anunciou o que ele viu, eu vi Jesus. Nem sei direito o que aconteceu, mas eu encontrei com um homem, ele me libertou e disse que aquela cidade toda ficou maravilhada com o testemunho daquele rapaz. Ele não sabia muito não, irmão, mas ele falou daquilo que ele viu. Eu vi a Cristo, ele me libertou, ele tocou em mim. Então você não precisa saber muita coisa, você precisa viver. O que Jesus fez na tua vida? O que você viu? Eu não vi muito não, mas o que eu vi, eu vou falar para você aqui o que eu vi. Prega o evangelho, que é poder de Deus, para sua edificação e para a edificação de outros. Se entrega ao reino de Deus, irmãos. Tenha a humildade de reconhecer e falar, Senhor, eu estou vendo aqui, eu vejo os irmãos falar, eu vejo os irmãos viver, eu creio em tudo isso, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda na minha falta de fé. Amém?